A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, a minhas amadas irmãs. Nesse momento vamos estar entrando no estudo da Santa Palavra do Senhor Jesus Cristo, intitulado o tema Cristãos enganados pelo diabo no WhatsApp e no Facebook. Amém, meus irmãos? Enganado pelas redes sociais diabólicas que o diabo criou nesses últimos tempos para desvirtuar, os cristãos, para não ler a Bíblia, não buscar mais a Deus e também pecar diante de Deus e se desviar. Como um tropeço, o diabo veio a muitos cristãos e muitos abraçaram as redes sociais. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17, que nos fala assim, Efésios capítulo 5, o verso 17. Verso 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Muitos cristãos, meus irmãos, louvado seja o nome, estão sendo nécios e não sábios, porque não estão entendendo a vontade de Deus, que Deus quer para eles. O verso 16 fala para não desperdiçar o tempo, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então muitos cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, estão aí nesses aparatos diabólicos das redes sociais, louvados do WhatsApp, do Facebook, Twitter e aí por diante dessas redes sociais diabólicas, louvados, e nós vamos comprovar aqui pela Bíblia que Deus condena nas Santas Escrituras essas redes sociais diabólicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia, muitos falsos profetas defendem o WhatsApp, Facebook, redes sociais, citando 1 de Coríntios capítulo 6, o verso 12, que diz assim: os falsos profetas usam esse versículo isolado para querendo defender os seus pecados. E o texto isolado da palavra do Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí eles falam, não, é só saber usar, que não tem que deixar dominar, deixar viciado. Mas o apóstolo Paulo, em dizer aqui, não deixar dominar por nenhuma, ele está dizendo para que nós não venhamos usar meios que não nos edifica. E isso comprova em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 23. O próprio apóstolo Paulo cita essa mensagem de novo, dizendo, em outras palavras ele disse, 1 Coríntios capítulo 10, o verso 23, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que ele estava dizendo lá, que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que eu não vou deixar me prender pelas coisas que não edifica. Então o WhatsApp, Facebook não edifica. Então você não vai ter que deixar ser preso pelo pecado, dominado pelo pecado, porque isso não edifica. E o que não edifica, diante da palavra de Deus, nos fala que é pecado. O que não edifica é pecado, diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso diz claramente para que nós vemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, buscar as coisas que edifica. E a Bíblia fala em João capítulo 10, o verso 10, as obras do diabo, a qual tem no WhatsApp, no Facebook e nas redes sociais. João capítulo 10, o verso 10 diz assim: louvado seja Deus. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, no WhatsApp, no Facebook, tem roubo. Roubar a tua fé. Roubar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Matar a tua fé. Matar e também matar fisicamente. As pessoas, hoje em dia, elas mandam matar pelo WhatsApp. Destrói famílias. O diabo destrói famílias pelo WhatsApp, Facebook, por causa do adultério, da fornicação, das imundícias. E as obras do diabo são descritas como obras da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 19. E essas obras da carne nos levam para o inferno.
A própria palavra do Senhor Jesus nos fala. Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais já vos antemão vos declaro, como também já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, tudo que está aqui, tem no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. E a Bíblia nos fala para que nós não venhamos concordar com as obras das trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê dá glória, quem crê dá aleluia. Louvado seja nessa palavra fiel e verdadeira, que é digna de toda aceitação. Efésios capítulo 5, louvado seja, verso 11, diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenai. Então condenai as obras das trevas, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, contendas. E quantos cristãos aí enganados pelo diabo nessas redes sociais, nos grupos de aí que eles falam que é evangélico que não tem de nada, quanta contenda, quanta um querendo saber mais da Bíblia que o outro e contendendo um contra o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E tu pode ver, meus irmãos, minhas irmãs, os pastores que dizem ser pastores, que defendem o WhatsApp, Facebook, eles são irados. Eles mostram, eles filmam, dando cesta básica, sendo que a Bíblia condena lá em Mateus capítulo 6. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, o próprio Jesus nos ensinou. Louvado seja Deus. Então, tu vê que, meus irmãos, que só os profetas que defendem o WhatsApp, Facebook, eles são contendeiros também. E contendem a obra da carne. E quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, pastor, você pastor que defende o WhatsApp, Facebook, se você não se arrepender, está reservado no inferno no teu lugar. Sobre o WhatsApp, Facebook, indo contra os homens de Deus, que prega contra o WhatsApp, Facebook. A Bíblia nos diz: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus ungidos, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala para nós fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 22, abstei-vos de toda aparência do mal. E o WhatsApp, Facebook tem aparência do mal, tem seminudismo, que a Bíblia condena. Seminudismo, pecado, lascívia, idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que o seminudismo, ele contamina os olhos dos cristãos. E consequentemente, se vê algo seminudismo, contamina os olhos. A Bíblia nos fala para fugir, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, da contaminação dos olhos, para que nós venhamos guardar os olhos naquilo que é puro e não ver a nudez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também a Bíblia fala, louvado seja Deus, Filipenses, capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, 4, o verso, louvado, 8. Quanto mais, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, meus irmãos, se há alguma boa fama, não há boa fama no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, porque há destruição de família, há destruição de casais pelo WhatsApp, Facebook. Obras das trevas veio para realmente facilitar para o diabo entrar nas famílias, nos lares, para destruir lares, famílias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você vê, meus irmãos, que as pessoas são viciadas nesse WhatsApp, Facebook. Então o WhatsApp, Facebook em si é pecado e é condenável pelas santas, sagradas escrituras. Louvado, e a Bíblia nos diz: não podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios capítulo 12, o verso 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? 2 Coríntios capítulo 13, o verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém, meus irmãos? Louvado. Também em Salmos 101, verso 3.
Salmos, capítulo 101, o verso 3, fala assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio as obras daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Então a palavra do Senhor fala para não pôr coisa má diante dos nossos olhos, para nós santificar os nossos olhos têm que ser puros também, santificado em tudo. A Bíblia fala para nós santificar em tudo a nossa vida espiritual diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 15: Toda a vossa maneira sede santo. Verso 16: Sede santo, assim porque o vosso Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também a Bíblia nos diz, Mateus capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, verso 6: Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço de uma moda de azeninha e submergisse à profundeza do mar. Então, pastor, Deus está falando a ti, repreendendo a ti, você que apoia o WhatsApp, Facebook, porque muitos, louvado seja o nome, tropeçam no WhatsApp e Facebook. E ai daqueles que fazem tropeçar os meus pequeninos, a palavra do Senhor está dizendo. E quantos novos convertidos tropeçam no WhatsApp, no Facebook, escândalos e mais escândalos, caem em pecados pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então Deus vai te julgar, pastor. Se arrependa dos seus pecados de apoiar o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais diabólicas. O verso 7, Mateus capítulo 18, verso 7, nos fala mais ainda: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Porquanto se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-te e tira para longe de ti. Melhor lhe fora entrar na vida coxo, ou seja, no céu, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no inferno. E se o teu olho te escandalizar, olha aqui, se o teu olho te escandalizar, arranque e tira para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Então a Bíblia nos está repreendendo sobre o WhatsApp, Facebook, que tem tudo a ver, louvado, que tem seminudismo. E a Bíblia fala aqui para nós guardar os nossos olhos, louvado, e não pecar contra Deus nos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia também fala em Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. O verso 7. Amós, capítulo 3, o verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Então Deus tem revelado a muitos que o WhatsApp, Facebook não é de Deus. E essa geração não está acreditando, estão blasfemando. Ei, meu irmão, se você blasfemar dos homens de Deus que teve essas revelações e falar, não, isso aí foi o demônio que revelou a esse irmão, a essa irmã, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e você não vai ter mais perdão diante do Espírito Santo. Então tome cuidado, refreia a sua língua, meu irmão, minha irmã, para não blasfemar do Espírito Santo, e nunca mais terá perdão, nunca mais entrará no reino dos céus. E isso o próprio Jesus nos advertiu contra a blasfêmia do Espírito Santo, a qual nós vamos ler depois, amém? Salmos capítulo 105. Salmos capítulo 105, o verso 15, fala para nós não tocar nos ungidos de Deus. Não toqueis os meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Então muitos estão tocando nesses homens de Deus, só entra até mesmo vídeos. Ah não, WhatsApp não é pecado, Facebook não é pecado, é religiosidade desses homens. Esses homens estão fanáticos, estão tocando nos homens de Deus.
A Bíblia nos fala, Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Ei, meu irmão, tenha humildade, tenha humildade. Se você pelo menos não crê, pelo menos ore a Deus. Peça o Espírito Santo que te revele. Mas bem-aventurado, a Bíblia fala, aqueles que creem nos profetas de Deus, prosperareis os que creem nos profetas de Deus. Bem-aventurado aquele que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que creu sem ver. Onde está escrito esta mensagem. Depois nós vamos estar lendo essa mensagem. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Louvado seja o nome, porque a Bíblia também condena o WhatsApp, Facebook. Louvado, mas Deus revela os seus servos, os profetas, contra o WhatsApp, Facebook, leva ao inferno, para alertar o povo, para o povo não errar. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, o verso 31, diz assim, as santas palavras do Senhor Jesus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, ai do homem que está indo contra os homens de Deus, que prega contra o WhatsApp, Facebook. Ai do homem, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque a Bíblia nos fala, não toqueis nos meus profetas, nos meus ungidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tome cuidado com esses falsos profetas que apoiam o WhatsApp, Facebook. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem ainda o WhatsApp, Facebook, abandone para ir você morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 20. O verso 29. João, capítulo 20, o verso 29. Louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado aquele que não viram e creram. Então, bem-aventurado aquele que viu. Bem-aventurado aquele que viu e não teve incredulidade. Bem-aventurado aquele que viu e não teve incredulidade, não teve a dúvida. Porque Deus revela aos seus servos, seus profetas, para você, meu irmão, não ir para o inferno. Louvado, para você não errar perante Deus e pecar perante Deus. Bem-aventurado os que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você, meu irmão, minha irmã, quer a revelação de Deus, a Bíblia nos dá uma ênfase. Quer a revelação de Deus? Gênesis capítulo 25, verso 21. Diz assim: E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu um filho. Então, você que quer a revelação de Deus, ore insistentemente. Não é orar uma só vez, duas só vezes. Se você quer mesmo, ore. Faça campanha de oração, de jejum, busque a Deus. Bote a sua boca no pó e Deus te revelará. Assim como eu falei para o irmão que o WhatsApp, Facebook é pecado. Numa igreja que eu fui aqui perto. E ele acatou. E ele estava orando, jejuando, buscando a Deus por isso, para ver se era pecado. E ele me falou que viu uma irmã da igreja Deus de Amor, que Deus revelou a ela que o WhatsApp, Facebook é de Satanás, que não é de Deus, que é pecado diante de Deus, que Deus não quer que os seus servos usem isso. E Deus tocou nele e confirmou que as suas orações foram confirmadas através desse vídeo que ele viu no YouTube, desse áudio que ele viu no YouTube. Então tome cuidado. Tome cuidado, Deus revelou, confirmou as palavras que eu falei para esse irmão, que o WhatsApp e o Facebook é pecado. Deus confirmou a ele que é pecado, que é errado diante de Deus, confirmou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 7 fala: pedi e dá-se-vos-á. Busque a Deus se você tem dúvida. Mas a Bíblia fala tudo que é com dúvida é pecado. Então você que está com dúvida, tira esse WhatsApp, Facebook.
Largue porque é pecado, porque é errado diante de Deus. E a Bíblia nos diz: as coisas espirituais se discerne espiritualmente. Aonde fala que as coisas espirituais se discerne espiritualmente, aonde fala isso? Lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, o verso 10 ao 14. Mas Deus louvou-lo revelará pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, o que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras, com sabedoria humana, ensina, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 10 ao 14. Estamos no 14, lendo no 14 agora. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Então você, meu irmão, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Na Bíblia não está falando assim de bebidas alcoólicas, não diz bebidas alcoólicas, mas nós sabemos que é pecado diante de Deus. Então não precisa, a Bíblia está escrita ali, WhatsApp, Facebook é pecado, para que eu venha crer. Louvado seja, não é naquilo ali. Louvado seja. A Bíblia não fala que Deus é onisciente. A Bíblia não fala, mas podemos ver e entender que é, porque em Salmos capítulo 139 fala que eu fazia a cama no inferno, ali o Senhor está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? A Bíblia não fala de batom das irmãs, mas sabemos que é pecado diante de Deus, porque muda o uso natural que Deus fez à mulher. Louvado seja, assim é. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, as coisas espirituais discernem espiritualmente. E você, meu irmão, minha irmã, não vai blasfemar, abrir a sua boca para blasfemar dessa mensagem, desse ensino, porque a Bíblia nos manda aos servos de Deus, Tiago capítulo 1, verso 19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir a repreensão também, ouvir a repreensão, sim, tardio para falar e tardio para se irar, louvado seja o nome. Então dá ênfase, a qualidade do homem de Deus tem que ser manso, não ir aí blasfemar do que foi repreendido e não gostou de blasfemar. Ai daquele que blasfemar do Espírito Santo. Ai daquele. Então tome cuidado. Não terá mais perdão e não entrará no céu. E se irá para o inferno, para o tormento eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou finalizar com Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. O verso 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 12, o verso 10. Louvado seja Deus. Diz assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem se lhe é perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então tome cuidado. Você que ouviu essa mensagem, tome aí essa repreensão e se arrependa dos seus pecados. Deixe o WhatsApp, deixe o Facebook, deixe as redes sociais e vai mergulhar na Bíblia. Vai mergulhar na Bíblia. Vai buscar de Deus, vai orar, vai jejuar. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos meus irmãos, as minhas irmãs que vão ouvir essa gravação deste áudio. Amém? Ficam todos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 8. Amém? Que Deus abençoe todos meus irmãos, as minhas irmãs. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus.